O upgrade da desigualdade. Até agora examinamos duas das três ameaças práticas ao liberalismo. A primeira, a de que humanos percam totalmente seu valor. A segunda, a de que humanos ainda continuem a ter valor coletivamente, mas percam sua autoridade individual e passem a ser manejados por algoritmos externos. O sistema ainda vai precisar que você componha sinfonias, ensine história ou escreva programas de computador. Entretanto, vai conhecê-lo melhor do que você mesmo se conhece e, portanto, tomará em seu lugar a maioria das decisões importantes. Você ficará perfeitamente feliz com isso. Não será necessariamente um mundo ruim, será, contudo, um mundo pós-liberal. A terceira ameaça ao liberalismo é que algumas pessoas continuarão a ser indispensáveis e indecifráveis, porém, constituirão uma elite diminuta e privilegiada de humanos elevados a um grau superior. Esses super-humanos serão dotados de aptidões ainda desconhecidas e de uma criatividade sem precedente, o que permitirá que tomem muitas das decisões mais importantes no mundo. Eles vão prestar serviços cruciais ao sistema, ao passo que o sistema não os compreenderá nem conseguirá controlá-los. No entanto, os humanos em geral não teriam esse upgrade e, consequentemente, se tornariam uma casta inferior, dominada pelos algoritmos computacionais e pelos novos super-humanos. Dividir o gênero humano em castas biológicas destruirá a biologia liberal. O liberalismo pode coexistir com brechas socioeconômicas. Realmente, como privilegia a liberdade em detrimento da igualdade, ele aceita essas brechas como um fato. Porém, o liberalismo ainda pressupõe que todos os seres humanos têm igual valor e autoridade. Do ponto de vista liberal, é perfeitamente correto uma pessoa ser um bilionário que vive num palácio suntuoso, enquanto outra é um pobre camponês morando numa palhoça, porque, de acordo com o liberalismo, a experiência única do camponês tem o mesmo valor que o do bilionário. É por isso que autores liberais escrevem longos romances sobre as experiências de camponeses pobres e que os bilionários leem esses livros avidamente. Se você for assistir a Les Miserables na Broadway ou em Covent Garden, verá que os lugares bons custam centenas de dólares e que a soma da riqueza da plateia provavelmente chega aos bilhões, mas que ela assim mesmo simpatiza com Jean Valjean, que passou 19 anos na prisão por ter roubado um pão para alimentar seus sobrinhos famintos. A mesma lógica funciona em um dia de eleições, quando o voto do camponês pobre conta exatamente tanto quanto o do bilionário. A solução liberal para a desigualdade social é dar valor igual a experiências humanas diferentes, em vez de tentar criar experiências iguais para todos. Qual será, contudo, o destino dessa solução quando ricos e pobres estiverem separados não apenas pela riqueza, mas também por brechas biológicas reais? No artigo que escreveu para o New York Times, Angelina Jolie referiu-se aos altos custos dos testes genéticos. Atualmente, os testes feitos por Jolie custam $3.000, sem incluir o preço da mastectomia, da reconstrução cirúrgica e dos tratamentos relacionados. E isso em um mundo no qual 1 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia e outros 1,5 bilhão ganham entre $1 e $2 diários. Mesmo que trabalhassem duro durante toda a vida, nunca poderão financiar um teste genético de $3.000, e a brecha econômica está crescendo. No início de 2016, as 62 pessoas mais ricas do mundo valiam tanto quanto os 3,6 bilhões de mais pobres. Como a população mundial é de cerca de 7,2 bilhões, isso significa que os 62 bilionários juntos detêm tanta riqueza quanto toda a metade debaixo do gênero humano. É provável que o custo dos testes de DNA diminua ao longo do tempo, mas procedimentos novos e caros inovam-se constantemente. Assim, enquanto tratamentos mais antigos gradativamente se tornam acessíveis às massas, as elites sempre permanecerão alguns passos à frente.
Através da história, os ricos usufruíram de muitas vantagens sociais e políticas, porém nunca houve uma imensa brecha biológica a separá-los dos pobres. Aristocratas medievais alegavam que um sangue azul, superior, corria em suas veias, e os brahmanes hindus insistiam que por natureza eram mais inteligentes que todo mundo, mas tudo isso era pura ficção. No futuro, no entanto, brechas reais nas aptidões físicas e cognitivas vão se abrir entre uma classe superior que passou por um upgrade e o restante da sociedade. Quando confrontados com esse cenário, os cientistas apresentam a resposta padrão de que no século XX muitas descobertas médicas começaram com os ricos, mas acabaram por beneficiar toda a população e ajudaram mais a estreitar do que ampliar as brechas sociais. Por exemplo, as vacinas e os antibióticos no início favoreceram sobretudo as classes mais altas nos países ocidentais, mas no presente melhoram a vida de todos os humanos, em toda parte. Contudo, a expectativa de que esse processo se repita no século XXI pode ser apenas uma ilusão otimista, por dois importantes motivos. Primeiro, a medicina está passando por uma tremenda revolução conceitual. A medicina do século XX visava curar os doentes. A medicina do século XXI visa cada vez mais aprimorar a condição dos saudáveis. Curar os doentes era um projeto igualitário, pois se pressupunha a existência de um padrão normativo de saúde física e mental, que cada um pode e deve usufruir. Se alguém sentir que está abaixo da norma, cabe aos médicos resolver o problema e ajudá-lo a ser como todo mundo. Em contrapartida, aprimorar os saudáveis é um projeto elitista porque rejeita a ideia de um padrão universal e busca dar a alguns indivíduos uma vantagem sobre os outros. As pessoas querem ter memórias melhores, inteligência acima da média e aptidões sexuais inigualáveis. Se alguma forma de upgrade se torna barata e comum, de modo que todos possam desfrutar dela, isso será considerado a linha básica que a próxima geração de tratamentos se empenhará em superar. Consequentemente, por volta de 2070, os pobres provavelmente vão dispor de uma assistência médica muito melhor do que a de que dispõem hoje. Mas a brecha entre a deles e a dos ricos será assim mesmo muito maior do que é hoje. As pessoas comumente se comparam com seus contemporâneos mais afortunados do que com seus malfadados antepassados. Se contar a um pobre afro-americano numa favela em Baltimore que ele usufrui de uma assistência de saúde melhor do que aquela da qual usufruíam seus bisavós numa plantation na Virgínia ou nas selvas africanas, isso dificilmente o animará. Na verdade, essa conversa parecerá terrivelmente presunçosa e condescendente. Por que me comparar com escravos do século XIX? Ele responderá. Quero viver como as pessoas ricas da televisão? Da mesma forma, se em 2070 se disser às classes mais baixas que elas dispõem de uma assistência de saúde superior à de 2016, pouco reconforto isso traria, porque elas iriam se comparar aos super-humanos aprimorados que dominam o mundo. Além disso, malgrado todas as descobertas da medicina, não podemos ter certeza absoluta de que em 2070 os pobres vão realmente desfrutar de melhor assistência de saúde do que hoje em dia, porque o Estado e a elite podem perder seu interesse em prover aos pobres assistência médica. No século XX, a medicina beneficiava as massas porque aquele século abrigou a era das massas. Os exércitos do século XX precisavam de milhões de soldados saudáveis e a economia precisava de milhões de trabalhadores saudáveis. Consequentemente, os estados criaram serviços de saúde públicos para assegurar a saúde e o vigor dos cidadãos. Nossas maiores conquistas médicas foram a provisão de instalações higiênicas para as massas, as campanhas de vacinação em massa e a superação de epidemias em massa. Em 1914, a elite japonesa tinha interesse em vacinar os pobres e construir hospitais e sistemas de esgoto nos cortiços porque, se seus membros quisessem que o Japão fosse uma nação forte, com um exército forte e uma economia forte, precisariam de muitos milhões de soldados e trabalhadores saudáveis.
Mas a era das massas pode ter ficado para trás e, com ela, a era da medicina de massas. À medida que soldados e trabalhadores humanos dão lugar aos algoritmos, pelo menos algumas elites podem chegar à conclusão de que não vale a pena prover condições de saúde melhores, ou de mesmo padrão, para massas de gente pobre e inútil. Essas elites estão mais propensas a concentrar seus esforços em fazer o upgrade acima da norma de um número reduzido de super-humanos. A taxa de natalidade indo em países tecnologicamente avançados, como Japão e Coreia do Sul, onde se investem esforços prodigiosos para elevar o nível da educação de cada criança, das quais se espera cada vez mais. Como poderão países gigantescos e em desenvolvimento, como Índia, Brasil ou Nigéria, competir com o Japão? Esses países se parecem com um trem muito comprido. As elites nos vagões da primeira classe usufruem de assistência médica, educação e níveis de renda parelhos com as das nações mais desenvolvidas do mundo. Contudo, as centenas de milhões de cidadãos comuns que superlotam os vagões de terceira classe ainda sofrem de doenças amplamente disseminadas, ignorância e pobreza. O que prefeririam fazer as elites indianas, brasileiras ou nigerianas no próximo século? Investir na resolução dos problemas de centenas de milhões de pobres ou na elevação do nível de alguns milhões de ricos? Diferentemente do que houve no século XX, quando a elite participou na solução dos problemas dos pobres porque eles eram militar e economicamente vitais, no século XXI, a estratégia mais eficaz, ainda que mais brutal, pode ser deixar para trás os inúteis vagões de terceira classe e seguir em frente apenas com a primeira classe. Para competir com o Japão, o Brasil poderá precisar muito mais de alguns super-humanos que fizeram upgrade do que de milhões de trabalhadores comuns saudáveis. Como poderão as crenças liberais sobreviver ao surgimento de super-humanos com aptidões físicas, emocionais e intelectuais excepcionais? O que acontecerá quando se constatar que esses super-humanos têm experiências fundamentalmente diferentes das dos sapiens? E se os super-humanos se entediarem com romances que contam as experiências de sapiens, ladrões inferiores, enquanto para os humanos ordinários as novelas sobre casos de amor entre super-humanos forem ininteligíveis? Os grandes projetos humanos do século XX, vencer a fome, a peste e a guerra, visavam salvaguardar uma norma universal de abundância, saúde e paz para todas as pessoas, sem exceção. Os novos projetos do século XXI, alcançar a imortalidade, a felicidade e a divindade, também esperam servir a todo o gênero humano. No entanto, como esses projetos têm o propósito de superar e não de salvaguardar a norma, eles podem resultar na criação de uma nova casta super-humana que abandonará suas raízes liberais e tratará os humanos normais não melhor do que os europeus do século XX trataram os africanos. Se descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos dividirem o gênero humano em uma massa de humanos inúteis e uma pequena elite de super-humanos aprimorados, ou se a autoridade passar totalmente das mãos humanas para as de algoritmos altamente inteligentes, então o liberalismo entrará em colapso. Que novas religiões ou ideologias poderão preencher o vácuo resultante e orientar a evolução de nossos descendentes divinoides?